Isso aí, galera, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Demorei um pouquinho, porque, enfim, aconteceu num momento onde eu já tinha gravado os vídeos que sairiam no restante da semana, mas é lógico. Teve o debate do Jones e do Emanuel, né? Porque foram dois ali contra um, né? Contra o Wilker Leão. Então, comentá-lo-ei o debate também, porque eu acho que a gente tem que debater e a gente tem que comentar e a gente tem que construir entendimento sobre o que está acontecendo para além do jogo da briga de torcida, tá? Então, assim, não vamos fazer react, não, tá? Foram 3 horas de debate, mas aqui em casa assistimos em tela grande, comendo pipoca, toda a família reunida, as 3 horas de debate. E o melhor estava guardado para o final. E o melhor do melhor para depois que as câmeras foram desligadas, né? Claro, vocês já devem saber, já tem muita gente comentando, e eu quero aqui acrescentar alguma coisa ao debate para além do óbvio. Qual é o óbvio? O Jones atropelou o Wilker Leão. O Wilker Leão sequer tem condições de debater educação. Enfim, ele não tá nem errado, porque ele sequer tá discutindo, tá? Assim, ele. Enfim, então isso a gente já sabia. Eu tava zoando lá no chat antes de começar, até passar pra TV Ganand, né? Eu tava zoando lá no chat antes. Que seria um atropelo, como de fato foi. Não tinha como ser diferente, né? Isso não há uma questão, isso não é sequer uma questão, não tinha como ser diferente. Mesmo que desse tudo errado pro Jones no dia, que ele, sei lá, que tivesse acontecido uma tragédia, ainda assim seria um atropelo, né? Talvez só não tão grande quanto foi. Mas eu quero aqui trazer algumas questões a respeito dessa dinâmica, a respeito da estratégia de Jones, de como que isso tem impacto na internet, na militância comunista, o espectador, a internet, o espectador é militante, não é? Enfim, eu quero ver se eu consigo fazer alguns debates aqui a respeito do que aconteceu, né? Bom, vamos começar pelo começo, né, galera? Me pareceu claro que o Jones, mais uma vez, utilizou da estratégia que ele utilizou com o Kim Kataguiri, que é uma estratégia que lá funcionou e aqui funcionou também, que significa pautar o debate pelaquilo que interessa. Né? Não cair na provocação, não deixar ser pautado pelo falso debate. Né? Claro, são questões bem diferentes, o Kim é muito superior ao Wilker Leão, né? Mas eu digo em termos de estratégia foi mais ou menos a mesma coisa, no sentido que aconteceu com o Kim. Jones me pareceu, né? Lógico que não estou na cabeça do Jones, eu sou um cara que está olhando o debate de fora, tentando entender e ajudar na discussão pós, né? Mas enfim, me pareceu que a estratégia foi: olha, eu não vou deixar o Kim ficar aqui falando o seu anticomunismozinho, né? A sua lacradinha de internet, vamos falar do que interessa, das grandes questões. E vou forçar a mão nisso, mesmo que em alguns momentos pareça que eu não estou respondendo. E deu muito certo, como a gente avaliou lá. Eu acho que agora o Jones fez a mesma coisa, mas no sentido de, pelo menos nas 2 primeiras horas do debate, talvez, de não deixar o Wilker focar naquela questão da aula, do direito dele de filmar ou não, se ele é um cara pacífico ou não, sabe? De ficar em torno daquela discussão que é a discussão mais pobre. Então, me pareceu que o Jones foi muito determinado a fazer uma grande discussão sobre a educação brasileira, sobre os reais problemas da educação brasileira, e não dar bola para o Wilker quando ele ficasse apenas nisso, né? Que basicamente é o que a gente já esperava que ele iria fazer. Né? Então, nesse sentido, gente, assim, para todo mundo que assistiu o debate, vamos lá, resumindo bem, para ficar mais didático, 3 tipos de públicos distintos, né? Você tinha o público do Wilker, o público do Jones e o público que não era nem de um nem de outro. Né? Porque tem uma outra situação que a gente tem que entender nesse tipo de debate, que é o seguinte: caralho, mano, tinha mais de 20 mil pessoas, tá? Mais de 20 mil pessoas. Eu acho que no auge ali deve ter rodado alguma coisa em torno de 25 mil pessoas. Não me lembro exatamente, tudo bem, mas isso é irrelevante. De qualquer maneira, é um dado. Era gente pra caralho. Gente, isso hoje, em termos de audiência, é audiência de TV aberta em muitos lugares do Brasil. Tá? De boa TV aberta, não aquela, né, comunitária, coisa assim, não é disso que eu tô falando. Então, assim, na batalha pela atenção das pessoas, eu acho que temos aí um critério bastante objetivo para determinar que isso é bom. Pô, 20 e tantas mil pessoas simultaneamente olhando para aquilo, é lógico que isso é bom. Que devemos fazer isso. Eu acho que isso não é uma discussão. Tem uma galera que diz, mas dá palco, e não sei mais o que. Gente, essa discussão me incomoda muito. Por quê? Me parece óbvio que essa turma já tem um palco. Me parece óbvio
que não dá para haver distinção entre o que se faz na internet e o que se faz fora dela. Reparem, quando a gente está num coletivo, quando a gente está numa sala de espera, quando a gente está num almoço, num restaurante, quando a gente está na família, na casa da gente, reparem o que as pessoas estão fazendo. As pessoas estão curvadas com a sua coluna, latejando, olhando para a tela do celular. Quando as pessoas não estão fazendo isso, é que elas estão com medo na rua de ficar com o celular na mão. Às vezes está num ponto de ônibus, ela fica olhando se vem alguém, para quê? Para dar uma olhadinha pro celular, dar uma roladinha no feed, guardar o celular. Então as pessoas estão na rua, estão fazendo a sua vida cotidiana e ao mesmo tempo olhando para a tela do celular. Então assim, isso sequer devia ser uma discussão. Que a gente tem que achar espaços dentro da internet para que a gente consiga chegar em muita gente. Tá? Isso aí é uma discussão que para mim quem faz é extremamente antimarxista. Porque lá atrás era importante disputar espaços nos jornais, por exemplo, mesmo sabendo que eram ferramentas burguesas, que perseguiam quem destoava do pensamento dominante liberal, como perseguiu Marx e tantos outros de sua época. Hoje, a realidade é brutalmente diferente, mas ainda assim dá para fazer alguma analogia. Esse espaço não é nosso, nós não vamos ganhar, são big techs, capitalistas, mas de alguma maneira a gente consegue parasitar e de alguma maneira também é importante que a gente chegue nas pessoas. Esse tipo de evento chega nas pessoas. Tá bom? Então assim, vamos parar de criancice se a gente quer realmente sair desse gueto enquanto participante do debate público e fazer parte do grande debate público e transformar o comunismo num movimento de massas, né? Que é o que a gente está aqui determinado a fazer. Então, porra, chegou ali, vai bater 1 milhão, se não bater, chega muito perto, tinha muita gente ao vivo. O Wilker Leão tem um palco enorme no YouTube, ou seja, essas pessoas que estão curvadas com a sua coluna, olhando para uma tela, têm chance de já estar assistindo o Wilker Leão. Agora eles assistiram o Wilker Leão levando uma saraivada. Foi isso que eles assistiram. Ele faz vídeo de 500 mil, de 700 mil visualizações toda hora. Porque ele está engajado no algoritmo, isso funciona ali para dentro do canal dele. Nós já vamos falar da estratégia que ele montou para chegar nesses números. E aí o que acontece? Isso funciona, chega um monte de gente. Agora, dentro desse mesmo engajamento do algoritmo, tem um monte de gente vendo ele levando um couro. Por quê? Dos 3 públicos, o que a gente viu? Quem é nem de um lado nem de outro, viu claramente aquilo que Jones queria demonstrar na sua estratégia. Ou seja, o Wilker Leão não entende patavinas de educação brasileira. Patavinas. Ficou bastante, assim, translúcido. Tá? Que o Wilker Leão sequer tem ideia dos reais problemas da educação brasileira. Então quem não estava nem num timezinho nem no outro, viu isso de maneira muito clara. Muito, muito, muito clara. Quem tá no nosso timezinho é óbvio, ainda deu umas risadas ainda, além de tudo isso, né? Ou seja, aquilo que nós já sabíamos, além de tudo isso ainda demos umas risadas, né? Ele olhando lá pro braço do Jones, querendo fazer flexão junto com o Jones. Ah, você aperta a minha mão, não sei o quê, mimimi, tal. Depois eu vou ver se eu lembro e também falo dessa outra parte aí, que é o pós-debate que foi interessantíssimo. E aí, assim, é a parte que eu quero aqui acrescentar alguma coisa que destoe, né, das avaliações que a gente viu aí. Por quê? Porque eu quero complementar, eu quero conseguir falar alguma coisa a mais, já que a gente está falando depois. Para a turma do Wilker, se o Wilker não fosse tão burro, eu diria tão infantil, depois eu vou elaborar melhor por que eu estou chamando de infantil, ele poderia não ter levado um couro tão grande para a turma dele. Tá? Coisa que, por exemplo, o MBL fez de maneira um pouco melhor, porque o MBL é um grupo mais organizado no sentido de entender a grande política em relação à redução de danos ao debate com o Kim. Né? Coisa então que o Wilker Leão não conseguiu fazer. Mas ele poderia ter feito. Por quê? Porque a estratégia do Jones ela é muito boa para nós e para quem estava de sangue doce ali. Mas para quem estava no campo do Wilker, se o Wilker soubesse instrumentalizar melhor o que estava acontecendo ali, não fosse tão infantil, o público do Wilker queria botar à prova o quê? Que aquilo que o Wilker diz é verdade ou não. E isso o Jones só começou a demonstrar na 3ª hora do debate. Nas primeiras 2 horas, o foco, embora ele também já estivesse respondendo, mas ele jamais deu ênfase para as respostas. Vou tentar ser mais claro. No início, podia parecer, embora não fosse, mas podia parecer que o Jones não estava respondendo. Porque o Jones, ele respondia de maneira muito sucinta,
e já partia para a discussão que interessa. Ele só vai, de fato, tentar demonstrar mais que aquilo que o Wilker faz para demonstrar que é uma doutrinação no curso superior é falso na parte final. O que eu estou querendo dizer? O Wilker poderia utilizar o argumento que o Jones não respondeu as principais questões que ele disse. Em que sentido? Daquilo que o público dele acredita que ele faz. E o que o público dele acredita que ele faz? Acredita que ele demonstra que há, sim, doutrinação marxista na universidade pública. Entende? Porque o Jones habilmente não quis entrar nessa discussão para falar dos grandes problemas. Isso só vai entrar, na minha interpretação, tá, gente? De maneira, assim, mais presente no debate na parte final, e me pareceu uma estratégia lúcida de Jones. Ou seja, eu não vou entrar muito nisso, porque isso é irrelevante, porque afinal de contas nós sabemos que isso não existe. E eu vou tratar dos grandes problemas. No final, é que Jones teve que gastar um pouco mais de tempo em relação a isso, né? Onde muita gente já estava mais cansada, já tinha passado o pico de audiência. E se o Wilker não fosse tão infantil, ele poderia ter explorado mais isso. Eu achei, gente, naquele final, que Jones queria encerrar e que o Wilker queria continuar ali, justamente numa estratégia de tentar insistir nisso, para tentar quebrar esta estratégia do Jones, que foi de falar daquilo que interessa, e não dessa ladainha do Wilker. Mas no final, essa minha interpretação se demonstrou falsa, né? Por quê? Porque o que acontecia é que o Wilker estava extremamente desconfortável e perdido. Ele não estava tentando cansar o Jones. Veja bem, a leitura foi, não, o Wilker perdeu, ele foi obrigado a debater assunto importante, porque o Jones fez questão de fazer isso. E já que ele perdeu nisso, ele vai insistir naqueles mesmos assuntos para que o Jones, então, queira encerrar o debate e ele possa utilizar o argumento, viu, o Jones quer fugir sem responder. Eu achei que isso podia ser consciente do Wilker, mas não foi. Por quê? Porque o Wilker era uma criança fazendo debate público. Ele estava, na verdade, perdido, atordoado, chorando, e a gente percebeu isso com o desfecho, sobretudo com o que a gente ficou sabendo depois do debate. Então, na verdade, não era sequer algo já pensando numa redução de danos, como eu imaginei ali no primeiro momento. Era, sim, ele desesperado. Tá? Porque, veja, não muda o quadro central. O Jones passou por cima e tratou dos grandes assuntos. Ou seja, o Jones não gastou longo tempo na parte inicial do debate, repito, na última hora isso foi mais pauta. Não gastou longo tempo demonstrando para o Wilker o quão idiota era aquele argumento dele de apresentar a emenda de um curso. Jones poderia ter gastado mais tempo, mas isso seria uma opção de estratégia do debate, e não foi opção de Jones, e tudo certo, acho que a estratégia foi boa, mas ele poderia ter tido uma outra estratégia de desmontar ponto a ponto isso com mais calma, dizer, né, mostrar que se trata de uma única disciplina, da emenda de uma única disciplina dentro de um único curso, do universo de dezenas, talvez centenas de cursos, ou seja, poderia demonstrar muito mais por A mais B, que aquilo que o Wilker usa para insinuar que há uma doutrinação comunista na educação brasileira é absolutamente sem pé nem cabeça. O Jones poderia ter ido por essa estratégia. No entanto, eu acho que o Jones focou, repito, naquilo que ele julgou o seu debate mais importante, já que ele sabia que ia ter um grande público ali. Mas para o público do Wilker, talvez fosse melhor ver esse debate, que foi feito, repito, em todo momento, mas com menos ênfase nas duas primeiras horas, com um pouco mais de ênfase na hora final, mas ainda assim nunca foi o foco de Jones na minha interpretação. O foco foi fazer o grande debate dos verdadeiros problemas da educação brasileira e não disso. Ou seja, não demonstrar que aquilo que o Wilker usa como argumento não tem pé nem cabeça, que pra gente tá muito claro, tá? Que ele de fato atrapalha a aula, que aquilo ali não é só ele exercendo a liberdade dele, qualquer professor de sala de aula desmonta isso em 5 minutos, isso nunca foi foco do debate, vocês entendem? Em nenhum momento do debate eu me lembro de o Jones focar em demonstrar que aquilo que o Wilker faz na sala de aula atrapalha a aula, atrapalha os colegas, atrapalha o processo pedagógico, ou seja, que não está sendo exercido ali um direito de liberdade do aluno de questionar. Que não, aquilo ali é atrapalhar a aula. Isso seria fácil de demonstrar. O Jones nunca botou o foco nisso. Repito, porque eu acho que foi a estratégia do Jones falar do que realmente importa. Porque para nós isso é muito óbvio.
Entende que isso é muito óbvio? Seria muito fácil de demonstrar, da mesma maneira que foi fácil pro Jones demonstrar que o Wilker não entende nada dos verdadeiros problemas da educação brasileira. Saca? Um cara que fala que pós-graduação tem que ter um concurso público parecido com a admissão para contratação no serviço público, tipo assim, não tem nem que ter debate. Não tem nem que ter debate, ele simplesmente não faz ideia do que tá falando. Sabe? Como assim o teu trabalho vai ser avaliado pela tua banca da tua universidade? Tipo, o que tu responde diante disso? É lógico, então assim, eu acho que Jones optou conscientemente por uma estratégia de demonstrar isso, ficou claro. Mas aí vamos falar da infantilidade. O público do Wilker é o reflexo do que ele é infantil, gente. A gente está perdendo em audiência apenas, para crianças. O comportamento do Wilker é infantil, só que não é ingênuo, porque isso influencia sim o grande debate público. Porque muita gente, movimenta muita gente. Mas sabe, ele sequer estava entendendo o que estava acontecendo ali. De uma maneira absolutamente sem ter noção da maldade que tá fazendo. Ele realmente, eu fiquei chocado com isso, ele realmente acha que ele tem razão. Entende? Por exemplo, quando eu vejo as movimentações do MBL, o discurso, por exemplo, do Renan, que para mim é o mais inteligente deles, eu acho que o MBL é vil. Como assim vil? Eles sabem exatamente o que estão fazendo. Eles já entenderam como é que é o grande jogo político. São vis mesmo, assim. É ruim, né? Foda-se, é ruim, nós vamos fazer. O Wilker não consegue entender que ele estimula, por exemplo, a extrema-direita, o neonazismo, a perseguição aos professores. Ele acha que está contribuindo com a sociedade. Só que os neonazistas, quando olham uma criatura que nem o Wilker, dizem, nossa, que filé, que doce para nós. Que doce, porque ele é o que mais reproduz o que a gente quer, ele é o que a gente é, mas ele sequer sabe disso. Entende? Assim, aquele final do debate meio que me provou isso, sabe? Tipo, ele sequer tinha uma estratégia clara, mesmo com 3 meses para fazer um debate, né? E não foi, tipo, por desprezar o Jones, tá? De achar que tinha outras coisas mais interessantes para ele fazer do que se preparar para debater com o Jones. Ele criou aquela estratégia do aperto de mão ali do início, a partir da conversa que ele teve com o Rodrigão, algumas horas antes do debate, para criar aquela situação ali. Tipo, ele tirou da cabeça dele que o Jones é um cara legal, porque o Rodrigão disse, não, mas ele é um cara legal, é o cara do churrasco, ele até gosta do play lá, gosta jogar um FIFA e tal, não sei o quê. E ele achou que aquilo ali que ele fosse fazer, do aperto de mão ali, ia ser uma jogada de mestre. Tentar jogar os hosts contra o Jones. Aí, como foi frustrada essa estratégia idiota, ele ficou puto com os hosts no final. Ou seja, uma criança, gente, uma criança assim, ó, sequer tá entendendo a dimensão da gravidade, do tamanho do debate que ele tá inserido. Agindo como uma pessoa mimada, com um pensamento extremamente limitado, que não entende nada de educação, não entende nada de para quem que ele está comunicando, que grupos que ele está alimentando, sequer entendeu o que era ir ali participar de um debate sério, botando todas as questões que estavam em jogo ali. A diferença é que o Jones e a gente, todo o nosso campo, sabe que o que está em jogo é a vida das pessoas. É a nossa concepção sobre democracia, ou democracia popular, democracia burguesa, exploração. Não! Ali eu vi um menino acuado no sentido assim, olha só, o mundo todo que eu acredito que eu construí dentro do meu quarto, aqui nesse chão, aqui nesse Twitter, aqui nessa bosta qualquer que eu me inseri na minha vida, é um mundo falso. Que eu posso chegar aqui e fazer um teatrinho que eu vou apertar tua mão, ou não vou apertar tua mão, e eu vou dizer, olha só, então é uma mentira, não sei o que. O Jones não tava ali pra apertar a mão dele. Lógico que o Jones é um cara legal, é o cara do churrasco, mas não com o Wilker Leão. E é lógico que aquilo ali não ia dar certo. Então vejam, gente, esses são os nossos adversários que estão nos ganhando na batalha da audiência. Eles sequer têm noção da dimensão do que eles estão fazendo. Alguns deles, no meio do caminho, vão sendo aparelhados, vão sendo instrumentalizados. Eu acho que ainda não é o caso do Wilker. Por isso, por exemplo, não se adaptou ao MBL.
Porque o MBL já entendeu. Pode se fazer de sonso, assim, que nem o Wilker em alguns momentos, mas já entendeu. Entende, assim? Então mostra o quê? Foi uma devastação para o Wilker o debate. Porque ele sequer conseguiu fazer a redução de danos. Que era tentar mentir, que o Jones não respondeu, dizer o Jones não responde nada, usar aquela coisa, que serviria para o público dele. Ver que ele não foi atropelado. Porque não foi estratégia do Jones focar nisso. Entende? Eu acho que talvez, se agora ele não vai mais, mas se ele tivesse feito essa redução de danos, por exemplo, que eu acho que agora ele não aparece mais em debate nenhum, vai fugir com o rabo entre as pernas, ele provavelmente ia querer debater com outros de nós. Aí um outro de nós poderia ir lá e dar uma chapuletada nele com outra estratégia. Ou seja, mostrando como que, na verdade, o que ele faz é agressivo, que é como aquilo que ele faz atrapalha a aula, não é exercer o direito de liberdade, né? E como não há doutrinação comunista na educação brasileira sobre nenhum aspecto, ao contrário, é uma educação enviesada pela ideologia liberal. Poderia ser uma outra estratégia, apontar isso. Pena que eu acho que agora ele vai correr, ele não vai mais participar de nenhum debate com ninguém, né? E não foi, me parece, essa a estratégia de Jones. A estratégia de Jones foi demonstrar que o Wilker não entende nada de educação, que o objetivo era discutir os grandes assuntos da educação brasileira, dos reais problemas da educação brasileira. Eu acho que me pareceu essa a estratégia de Jones. Não que ele também não tenha feito isso, que eu falei agora, que poderia ser foco, né, que eu acho que não foi. Eu acho que, ao contrário, foi acertada a estratégia dele, porque isso ficou muito evidente. E ainda o Jones teve um plus a mais, com o perdão da redundância aqui, justamente pelo Wilker ser idiota e não conseguir sequer fazer uma redução de danos em relação ao que estava acontecendo. Entende? Ele poderia ter feito como o MBL fez em relação ao Kim. Ele não só não fez, como ainda agravou a situação dele. O Jones gravou um trecho do chilique dele, ele tem aquela posição em relação aos rostos, aquilo ainda agravou mais, ficou mais evidente ainda que ele sequer sabia o que estava fazendo ali, que ele sequer tinha a noção de com quem que ele estava debatendo, qual o nível do debate que ele estava debatendo, o tamanho do alcance desse debate. Tá? Porque um debate que estava ali simultaneamente para 20 e tantas mil pessoas é um debate com um enorme de um alcance, e que isso tudo tem consequências políticas reais que não são brincadeira, porque essa galera ainda faz política como quem tá, sei lá, gente, numa campanha de RPG. Que a pessoa tá com um hiperfoco ali na campanha de RPG, aquilo é a vida dela. Só que não é política, é real. Jones já entendeu muito bem isso, lógico, a gente sempre entende isso. Outros da direita entenderam. E o Wilker, não, a impressão que eu tenho é que o Wilker ele não tem noção que o que ele faz tem impactos reais, concretos, que destroem a vida de professores, de alunos, de uma sociedade inteira que depende da qualidade da educação. Entende? É isso, e é bom até pra gente ver a necessidade que a gente precisa de estar organizado no sentido de fazer o grande debate. Porque é essa gente que tá fazendo o grande debate. Porque, eu vou dizer uma outra coisa, a vibe do Wilker não é diferente da vibe do Nicolas Ferreira, tá? Enquanto autopercepção do que ele tá fazendo na política. Talvez o Nicolas seja um pouquinho mais maldoso, já tenha entendido um pouco mais da maldade. Mas não é diferente enquanto comunicação política. Só que isso tem consequências. O Wilker tá entrando pra eleição. O Nicolas foi o mais votado do Brasil. 600 mil votos, uma coisa assim. E aí tá lá disputando política pública. E mais que isso, hoje tem uma tropa de choque da extrema-direita defendendo esse chorume que alimenta o que tem de pior, vamos falar na linguagem bem clara, neonazismo. Porque vejam, o Wilker pode não saber que defende esse discurso, mas os neonazis sabem. E deixam eles fazer o trabalho sujo. Só que essa gente tá chegando no Congresso, tá pautando política pública e mais que isso, tá pautando grande debate público, conduzindo a sociedade, construindo um fenômeno de massas. Porque uma outra coisa que não podemos esquecer é o fascismo é um fenômeno de massas. Não significa que a massa, ou seja, a classe trabalhadora, porque massa é classe trabalhadora, não tem como não ser, né? Seja fascista. Mas ela é seduzida. Que se junta em ideologia e a ascensão, mais ou menos, baseada na conjuntura de crise persistente do capitalismo. E isso está ascendendo no mundo inteiro. Na minha interpretação, um dos motivos disso estar ascendendo no mundo inteiro é o nosso fracasso enquanto comunistas de estar participando do grande debate.
tá? Em parte por ação dos nossos inimigos, em parte por erros nossos. Então, assim, resumindo, para encerrar, tem que debater. Tem que debater. Eu acho que quem tem perfil tem que ir para esse grande debate. Tá? Esse papo de, tá dando pau que é uma bobagem, eles já têm. Segundo, mas é só na internet, isso não existe na vida real, isso é uma bobagem. Maior ainda, porque na vida real as pessoas estão o dia inteiro olhando pra tela. Enfim, é isso, não tem mais o que dizer. Eles são fracos, se eles vão para essas situações com a gente, independente da estratégia, a gente atropela. Atropela, claro, nem todos, porque nem todos são tão idiotas que nem o Wilker Leão lá, tá? Nem todos são tão idiotas. Mas, via de regra, a gente tem que se preparar e encarar esse debate. Tá bom, gente? Sei lá, eu devo ter esquecido de falar um monte de coisa, mas eu assisti o debate e pensei, porra, eu tenho um monte de coisa pra falar a respeito disso. E é isso, tá, gente? É isso. Beijo no coração de vocês. E falou, valeu. Tchau, tchau, até a próxima.